Fala galera, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de Backstage. Antes de começar esse vídeo, tem 3 coisas que eu preciso falar para vocês. Primeiro, tem uma obra infernal acontecendo aqui do lado desde que eu me entendo por gente. Então se às vezes vocês escutarem um barulhinho de britadeira, um martelinho batendo na parede, alguma coisa assim, não se preocupa, não sou eu. Número 2, eu tô com um machucado feio na mão, então se vocês notarem ele durante o vídeo, tá realmente lá, não vou fazer nada pra esconder. É esse aqui, ó, bem no dedo do meio. Uma janela fechou na minha mão. E número 3, e talvez o único importante de verdade, é que esse vídeo, como eu já disse antes, vai ter muito palavrão. Vão ter palavras muito feias. E eu só queria falar pra vocês que não fui eu que escrevi esse musical. Quem dera tivesse sido, mas não foi, tá? Eu só tô aqui como porta-voz de uma coisa excepcional que eu tô trazendo pra vocês, de um musical maravilhoso, sendo que ele vem com algumas piadas um pouco fortes, algumas piadas um pouco pesadas, vem com palavrões, vem com palavras mais fortes, e eu só tô aqui transmitindo isso pra vocês. Então se vocês não gostam de palavrão, eu acho melhor fechar o vídeo, honestamente. Se vocês não gostam de eufemismos sexuais, ou se vocês não gostam de palavras sexuais, eu acho uma boa fechar o vídeo. Mas eu acho que vale a pena ficar, porque a história que os residentes de Uganda contam pro presidente da igreja é maravilhosa. Então vamos direto ao ponto. Vem comigo. Estamos em Uganda e chega o presidente da igreja dos Estados Unidos lá para ver que maravilha que os elders conseguiram fazer de converter todas aquelas pessoas da vila. Então eles decidem fazer uma homenagem à igreja e mostrar aquilo que aprenderam, a história que aprenderam para o presidente. Mas é bom lembrar mais uma vez, essa não é a história real. Essa é a história que o Elder Cunningham contou para eles quando ele quis adaptar para poder ajudar as pessoas que moravam lá. Lembra que eu disse no último vídeo que no começo do segundo ato ele tá conversando com todo mundo e aí as pessoas perguntam, mas como isso vai me ajudar? E aí ele começa a inventar essas historinhas para as pessoas acreditarem nele e se converter. Mas ele nunca achou que o presidente fosse lá e que eles iam contar a história para ele. E antes de começar a história, tem 3 coisas rapidinhas que eu preciso contar para vocês. A primeira é que na vila onde eles moravam, era normal as garotas serem castradas. E isso se fazia cortando o clitóris delas. 2. Lembra lá atrás no primeiro vídeo, quando eu tava falando sobre Hassadiga Evil Eye? Lembra também que eu falei que tinha uma maneira estranha deles de curar AIDS? Então, pro vídeo de hoje, vocês precisam saber que essa maneira estranha era ter sexo com um virgem, pra curar AIDS. No caso da vila, estavam acabando os virgens, então eles tinham que ter sexo com um bebê. E a terceira é que durante aquela aulinha lá do segundo ato do Elder Cunningham, um dos moradores de Uganda resolve sair para curar a AIDS dele. Ai meu Deus. E o Elder Cunningham fala, não, você não pode fazer isso. E aí ele pergunta, onde nesse seu livro tá escrito que eu não posso ter sexo com um bebê? Aí o Elder Cunningham inventa lá que Deus falou para Joseph Smith, que é o profeta deles, que se ele tivesse sexo com um bebê, ele ia queimar nas Fiery Bits of Mordor, como eu falei no último vídeo, lá em Mordor. E então Deus deu pro Joseph Smith um sapo. E o Joseph Smith teve sexo com um sapo e curou a AIDS dele. Bom, então agora vamos entrar na música de vez, que chama Joseph Smith American Moses. O presidente da igreja senta lá, otimista e preparado para assistir essa história. Eles não sabem que a história era falsa. Eles começam a história falando que no norte do estado de Nova York tinha uma vila com doenças, com fome, o que já era um pouco aplicado para a vida deles, né? Mas que também tinha um fazendeiro muito simples e humilde que ia mudar tudo. E que o nome dele era Joseph Smith. E aí o presidente da igreja, Eis então que entra Joseph Smith no palco e ele fala, my name is Joseph Smith, and I am going to fuck this baby. What? Então, continuando a história, eles falam que Deus apareceu para Joseph Smith e disse, Joseph Smith, do not fuck a baby, I'll get rid of your AIDS if you fuck this frog. Ou seja, não era para ele ter sexo com um bebê, mas sim com um sapo para curar a AIDS. Eis então que aparece o mago Moroni, que na verdade era um anjo na história certa, descendo da Starship Enterprise, que é do Star Trek, e diz pra Joseph Smith, Joseph Smith, sua vila é uma merda, você deve levar todo mundo para uma nova vila. E aqui estão essas placas douradas com instruções de como chegar em Salt Lake City. Então Joseph Smith tentou convencer todo mundo de seguir ele e suas placas douradas. Até que aparece alguém e diz,
Not so fast, Mormons! You shall not pass my mountain! Que era Brigham Young. Então Brigham Young conta que cortou o clitóris da sua filha para castrá-la e que isso deixou Deus muito bravo. E por isso, ele fez do nariz de Brigham Young um clitóris, que na peça ele faz da seguinte maneira. Então Joseph Smith resolve ajudar Brigham Young e passa o sapo mágico dele na cara de Brigham Young e cura o nariz estranho. E aí, como forma de agradecimento, Brigham Young resolve se juntar aos Mormons na jornada deles. E aí chega a parte da história que fica um pouco triste, que é quando Joseph Smith morre. Na história real, Joseph Smith tomou um tiro, mas na história do Elder Cunningham, ele morreu de diarreia. E eles contam a história da diarreia de uma maneira um pouco diferente. No palco eles alinham todo mundo perto de um rio, e aí eles começam a beber a água do rio, e essa água está infectada. E aí eles começam a fazer cocô, e esse cocô vai pra água e infecta a água mais ainda. Aí eles bebem a água que tem o cocô dentro. Aí eles vão, e aí bebem, e aí sai sangue da bunda. E aí o sangue da bunda entra na água, e eles bebem o sangue com o cocô, e aí desce tudo e sai água da bunda. E aí Joseph Smith morre. Mas antes dele morrer, ele consegue falar pra Brigham Young. Brigham Young, you must take the golden plates and lead the Mormons to the promised land. É realmente assim no palco. Então, finalmente, os Mormons chegam em Salt Lake City e aí lá eles dançam com Ewoks. Ewoks, claro, são aqueles bichinhos do Star Wars. E lá eles encontram Jesus que diz pra ele: vamos ter a maior quantidade de filhos possível e criar famílias Mormon gigantes. No que ele fala isso, os homens que estão contando a história estão segurando assim um tubo que vem pra cima, né? E eles estão segurando e na hora que ele fala isso, eles soltam. E esse tubo desce mais ou menos na altura do pinto deles. E aí fica um pinto grandão, assim, que sai lá e vai até mais ou menos aqui. E aí começa uma música que eles ficam falando: fuck your woman, fuck your man, ba-ba-da-ba-dee-ba-da, dee-ba-da-ba-da-ba-da, here in Salt Lake City land. Thank you, God, now we are fucking. Thank you, God wants us fucking. Enquanto eles estão fazendo isso, eles ficam fazendo movimentos sexuais um ao outro, né, de várias maneiras diferentes, que eu não preciso entrar em tantos detalhes, mas é isso, é mais ou menos isso. E assim acaba a história que eles contam pro presidente da igreja. É bom lembrar também que o Elder Cunningham inventou essa história não só para adaptar ela de alguma maneira que todo mundo se convertesse, mas também que ele nunca tinha lido o livro. Bom, e esse vídeo já tá muito longo, então eu vou falar rapidamente do finale. O finale é uma reprise da primeira música, Hello, sendo que agora, em vez de só terem os Elders, tem os Elders novos também, que é todo mundo julgando que acabou de se converter. E é basicamente isso. Uma das melhores piadas dessa música é que o general, aquele general mauzão lá, que enfia o Book of Mormon no rabicó do Elder Price, no segundo vídeo que eu falei, então, o nome dele se chamava General Butt Fucking Naked. E aí quando ele tá cantando no finale, ele toca a campainha e fala: Hello, my name is Elder Butt Fucking Naked. E aí acaba o show, tem uma festa, e aí todo mundo canta junto, e tem uma mulher lá que canta pra caralho. Mas é praticamente isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história maluca que eu contei pra vocês hoje. Se vocês curtiram, deixe seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos. Tem uma surpresa chegando, eu venho com mais um vídeo onde eu vou cantar uma música de um musical da Broadway. E pra você não perder isso, é só se inscrever. Agora você pode me seguir em todas essas redes sociais também, Facebook, Instagram, Snapchat. Eu tô postando coisa quase todo dia, coisas que tem a ver com o canal, coisas que tem mais a ver com a minha vida, coisas que não tem a ver com nada. E tá muito legal, então corre lá, me segue pra acompanhar tudo de perto. Com isso a gente acaba a nossa minissérie do Book of Mormon. Para os próximos episódios a gente vai falar de um clássico da Broadway que se chama Les Misérables, Os Miseráveis. Então eu espero vocês quinta que vem. Um abraço e até lá. Valeu!